humilde. Nós vemos isso na pessoa bendita de Jesus, que a palavra diz que ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo ele se esvaziou, ele assumiu a forma de servo e se tornou semelhante a nós, seres humanos. Então, ou seja, um Deus que habita numa glória, diz a palavra, inacessível, uma luz inacessível, uma glória tão grande, é o mesmo Deus que se faz, que desce dessa glória e se faz humilde. E parece, para quem não crê, para quem não conhece, que é um paradoxo, é uma coisa que não faz sentido. Os gregos mesmo, nos tempos onde a igreja, começou a se expandir, os gregos tinham uma dificuldade muito grande de aceitar essa verdade. Como que pode um Deus tão glorioso como vocês dizem que ele é, morrer numa cruz? Se tornar ser humano, vir habitar numa carne, isso é um absurdo, isso é uma coisa que não faz sentido. Na mentalidade grega, isso não faz o menor sentido, porque o que é bom é o espírito, A carne, a matéria, ela não presta para quase nada. Então, assim, os gregos, para eles, era um absurdo falar que um Deus tão glorioso desceu dessa glória, veio habitar entre nós e numa forma humana. Um absurdo. Para os judeus também, uma loucura. Um Deus como esse, exaltado como esse, mesmo tendo todas as profecias falando a respeito da necessidade do Cristo padecer, como pode esse Deus, esse Messias que é todo poderoso, que vai vir para libertar Israel, como pode um Messias vir montado num burrico? Como pode vir um Messias humilde? Como pode um Messias nascer em Belém? Como pode um Messias vir de Nazaré? Não faz sentido. Então, nós olhamos e nós que estamos andando com Deus, sabemos pela palavra de Deus e pela nossa experiência, que embora Deus seja exaltado como Ele é, o Senhor, Ele é ao mesmo tempo humilde. Ele desce dessa posição dele e se faz como o de nós. Tem um texto aqui que nós vamos ler depois, que eu fiquei maravilhado com esse texto, porque ele revela muito a respeito dessa realidade. E esse mesmo Deus que é exaltado e ao mesmo tempo ele é humilde, é um Deus que ele é inimigo dos orgulhosos. Ele é um Deus que se põe contra a pessoa que é orgulhosa. Nós vamos ler a Escritura e a Escritura vai mostrar para você não pensar que é eu que estou falando, da minha cabeça, do meu coração. Esse Deus, ele se faz inimigo dos orgulhosos. Quando tem uma pessoa que é orgulhosa, Deus se coloca contra essa pessoa. E ao mesmo tempo, esse Deus ele é um amigo para os humildes. Ao mesmo tempo que ele é inimigo dos orgulhosos, ele é amigo dos humildes. E nós vamos ver isso na palavra. Então, hoje aqui, o nosso desafio aqui é olhar para essas duas realidades, humilhados, exaltados, falar sobre humilhação, falar sobre exaltação, em todo o contexto que as Escrituras vai trazer para a gente. Por quê? A palavra de Deus ela vai mostrar que tem como você estar numa condição humilhado na presença de Deus. Existe essa possibilidade. Existe também essa possibilidade de você estar humilhado fora da presença de Deus. Existe a possibilidade de você ser exaltado e estar vivendo numa condição exaltada na presença de Deus. E existe uma maneira de você também se exaltar e estar numa posição exaltada fora da presença de Deus. Então aqui nós vamos trabalhar em cima disso para a gente compreender, à luz da palavra de Deus, o que as Escrituras falam sobre essa questão de humilhação, essa questão de exaltação e o que Deus está querendo comunicar conosco nessa noite. Amém? Vocês estão aqui comigo? Então vamos ler as Escrituras. Lucas capítulo 22, versículo 26, a palavra de Deus vai dizer: entretanto, vós não sereis assim. Ao contrário, o maior entre vós seja como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Ou seja, no reino de Deus, a real grandeza consiste em a gente reconhecer a nossa pequenez, e diante de um Deus tão grande, nós nos humilharmos para poder servir a Ele. Essa palavra aqui, os discípulos ali querendo, às vezes, brigando entre eles para saber quem é o maior, quem tem mais relevância, quem tem mais importância, quem prega melhor, quem ensina melhor, quem serve melhor, quem cura mais, quem faz mais. Eles estavam numa competição. E ali Jesus falou assim, olha, no mundo, no reino do maligno, as coisas funcionam desse jeito. As pessoas querem a posição, elas querem, e a qualquer custo. Se precisar passar por cima, passa por cima para ter aquele lugar, para ter aquela posição. Não é assim no mundo?
No mundo, no reino do maligno as coisas funcionam assim. Mas no reino de Deus, não. No reino de Deus, como diz aqui, o maior entre vocês tem que ser como se fosse o mais jovem. E aquele que governa, que lidera, como aquele que for um servo, um simples servo. E no reino é invertida essa lógica, muda-se essa ótica, e os discípulos precisavam entender isso. Em Filipenses capítulo 2, versículo 3, vai dizer assim, nada façais por rivalidade nem por vaidade, pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Ou seja, humilhar-se é fazer-se menor. E é assim, não na questão da gente diminuir o nosso valor ou ignorar o nosso valor. Porque nós que estamos andando com Deus, nós sabemos do valor que nós carregamos. Nós sabemos a transformação que Deus tem feito na nossa vida. Deus tem transformado nosso coração. Deus tem transformado a nossa vida. Deus tem providenciado tanta coisa boa na nossa vida. Deus tem feito tantas maravilhas, né? Deus tem realizado tantas coisas por nós. Então, quando a palavra fala assim, olha, você considere o seu irmão superior a você, não significa que você tem que ignorar ou descartar o valor que você carrega, porque você carrega esse valor, e esse valor é da parte de Deus. Como diz a palavra, somos vasos de barro carregando dentro de nós um tesouro, porque esse tesouro não é sobre nós, esse tesouro é a presença desse Deus. Então aqui nessa palavra, não significa que a gente ignora aquilo que a gente descarta, não, eu não tenho valor nenhum. Sabe aquela falsa humildade? Não, então não, né? Foi Deus, é Deus. Claro que é Deus, mas o Senhor tem feito coisas na nossa vida. O Senhor tem feito a gente avançar na estatura de Cristo, nós estamos amadurecendo. Nós estamos cada dia nos tornando mais parecido com Jesus. Nós estamos carregando essa vida e há valor. Isso é notável, isso é visível. Aquele que está andando com Deus, quando a gente olha para a vida dessa pessoa, os frutos, eles brotam, eles aparecem. Não tem como esconder. Não tem como esconder, porque se manifesta. Agora, é lógico que a gente tem que entender, e aqui nesse contexto da palavra considere o seu irmão superior a você, no sentido assim, não fica olhando só para você. Não fica olhando só para o valor que você tem. Não olha só para os seus dons. Não olha só para o seu ministério. Olha para o outro que está do seu lado e enxergue nele o valor que ele tem. Enxergue nele a presença que ele carrega, a porção de Deus que ele leva. Você entende? É tipo assim, tira o olhar, o foco excessivo de você, porque isso pode fazer você tropeçar no orgulho, na arrogância, na soberba. Então você não fique olhando só para você. Não é que você tem que ignorar e descartar aquilo que Deus está te dando, aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Mas você também olha para o seu irmão e considera ele superior a você. Por quê? Porque você vai olhar e falar, ele carrega algo da parte de Deus e que na maioria das vezes eu não tenho. Né? É assim que é o corpo. Você tem algo, você faz algo que o outro não faz, e assim sucessivamente o outro faz uma coisa e carrega uma graça que você não carrega. O outro tem um dom que você não tem. E assim é o que quer dizer essa palavra. Você reconheça os outros, o valor dos outros, e considere até superior a você, para que você trate o seu orgulho e deixe o seu orgulho no seu devido lugar. Na verdade, você fazendo isso é um remédio. É um remédio de Deus, é uma estratégia de Deus para você não cair no orgulho. Qual que é a estratégia? Eu começo a olhar para quem está do meu lado e começo a reconhecer o valor que ele tem. E aí meu coração vai sendo tratado, porque o meu coração e o seu coração, ele tem uma inclinação para o mal, tem uma inclinação para as coisas erradas, tem uma inclinação para as coisas que são da carne. E aí você precisa sujeitar essa carne no espírito, né? E uma das maneiras da gente conseguir fazer com que a nossa natureza pecaminosa morra, fazer com que diariamente, né, as obras da carne não ganhem espaço na nossa vida, que o velho homem não se manifeste novamente. A gente precisa fazer isso, a gente precisa olhar para os outros, e isso vai tratando o nosso orgulho. Porque às vezes a gente se acha, às vezes a gente acha que a gente como diz, né, o ditado, a última bolacha do pacote. Aquela Coca-Cola do deserto, não é verdade? O alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, não é assim que fala? Irmãos, às vezes a gente se acha, é verdade, a gente tem que reconhecer isso. Só que o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor, tem um texto que eu estava lendo hoje que ele diz assim, o Senhor, Ele é
excelso em poder, e quem é mestre como ele? Diz a Escritura. O Senhor é excelso em poder, exaltado nesse poder, e quem é que é mestre? Quem é que sabe ensinar como ele ensina? E é maravilhoso, porque quando a gente está saindo da casinha, quando a gente está se achando demais, Deus vem com a poda, Deus vem com o processo, Deus vem com as humilhações, e Deus vem trabalhando na nossa natureza, e às vezes nos submetendo a processos terríveis para a nossa carne, coisas que a gente não gostaria que Deus mexesse nunca, lugares que a gente nunca gostaria de abrir a porta para Deus entrar, porque não quero que mexa com isso, mas às vezes é o único jeito de Deus trabalhar em nós, no nosso caráter, fazer a gente ser transformado à imagem e à semelhança dele. Então a gente precisa se atentar para essa verdade. Colossenses capítulo 3, versículo 12 diz: assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Olha que interessante, a humildade faz parte da nossa roupagem espiritual. Ela é uma evidência de que de fato você é um escolhido de Deus. Alguém que é verdadeiramente humilde e está trabalhando essa humildade na vida, isso é evidente, espiritualmente falando, isso mostra que de fato ele tem espiritualidade, porque é humilde. E aí é um fato, é uma comprovação, esse daí é um escolhido de Deus. Porque nós vamos entender, tem um texto aqui maravilhoso também que vai falar a respeito disso. Deus, ele sendo tão exaltado assim, ele não resiste a uma coisa só. E eu vou ler o texto para vocês verem que Deus não resiste. Deus não resiste a uma coisa. Ele pode estar lá, nas mais altas alturas, na mais alta glória, mas se ele enxergar e ver alguma coisa que nós vamos ler aqui, acabou. Ele desce. Ele desce. E é as escrituras que diz isso. Provérbios 3:34 diz: ele ri com desprezo dos arrogantes zombadores, entretanto concede graça aos humildes. O nosso Deus, ele trata cada um de nós com isonomia, ele é justo, ele dá a cada um de acordo com as suas próprias atitudes. Deus devolve para cada um de acordo com as suas próprias atitudes. Você viu aqui? Com os arrogantes zombadores, Deus despreza eles, Deus ri da cara deles, porque eles não ficam rindo de Deus, fazendo piada com Deus, falando um monte de aberração, um monte de blasfêmia contra Deus. Aí Deus olha e você fala assim: nossa, Deus está preocupado com a reputação dele, né? Deus está abalado lá no trono. Não, Deus começa a dar risada. Que tolo, né? Que tolo. Deus dá risada dos zombadores, só que concede graça aos que são humildes. Olha esse texto aqui, Isaías capítulo 57, versículo 15. Acompanha comigo aí, Isaías 57, 15. Porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre e cujo nome é santíssimo, habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com um contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Olha só, Deus é exaltado, ele é alto, ele é sublime, ele é santíssimo. A sua habitação lá nas alturas é nesse mesmo padrão de majestade, de glória. Porém, quando ele encontra um humilde, a Escritura diz que ele desce para habitar com ele. Olha que coisa preciosa, gente. Deus está nos mais altos céus, em glória, quando ele enxerga alguém na terra, humilde, verdadeiramente humilde, alguém pobre de espírito, alguém que sabe que não tem riqueza espiritual à parte de Deus. Deus desce ao encontro dessa pessoa. Olha o que diz agora Isaías 66, versículo 2, maravilhoso, e mais uma vez comprova isso que nós estamos falando aqui. Isaías 66, versículo 2 diz: ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, só assim tudo o que há veio a existir? Indaga Yahvé o Senhor. Darei, pois, minha atenção e estima a este quem? Ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Ou seja, Deus dá moral
para os humildes. Os orgulhosos não têm nem atenção de Deus. Deus dá moral, atenção, estima, cuidado, ouvidos para quem é humilde. Os orgulhosos têm nem atenção dele, ele ignora. É isso que a palavra de Deus diz. Então hoje, nessa noite, o meu trabalho aqui, e essa palavra volta para mim na mesma proporção, em qual realidade, em qual dessas duas realidades você se encontra hoje? Eu quero que você nessa hora reflita, e o Espírito Santo está te ajudando a fazer isso. Em qual realidade você se encontra hoje? Pelas Escrituras, tem como você estar, às vezes, só nessa condição aqui, ó, de humilhado, na presença ou fora da presença. Tem como estar também desse lado aqui, ó, exaltado. Se for na presença, você vai estar exaltado, mas isso aqui vai andar junto com você. Vai andar junto com você, porque você vai estar humilhado também, diante de Deus. Mas às vezes você vai estar exaltado também pelo Senhor, porque Ele vai te exaltar, na presença de Deus. Agora, existe uma outra possibilidade. Qual, Mike? Estar exaltado fora da presença de Deus. Existe também essa condição aqui. E depois isso daqui traz uma coisa muito séria que nós vamos ver aqui também na palavra. Em qual realidade você está hoje? Qual que é a realidade? O Espírito Santo está te perguntando nessa noite. Está exaltado? Deus está te exaltando? Está humilhado? Tem como ser humilhado pelos adversários, pelos inimigos? Tem como ser humilhado pelo próprio Deus? Isso não é ruim, não, é bom, ainda que doa. Tem como ser humilhado pelos irmãos da igreja? Isso também pode acontecer. Em qual realidade você está hoje, nessa noite? Humilhado, exaltado? Ou Mike, eu estou nos dois. Ou Mike, eu estou só em uma realidade só. Eu não sei qual que é a sua realidade, mas o Espírito te traz essa reflexão nessa noite. O Espírito traz essa reflexão. Salmo 138, versículo 6 diz: pois o Senhor é excelso, mas vê os humildes, e de longe reconhece o altivo. De longe Deus reconhece o altivo. Deus reconhece, Ele vê os humildes, como a gente falou aqui, e de longe Ele reconhece o altivo. Ou seja, enxerga Ele à distância. Da mesma forma que enxerga os pequenos, Ele reconhece à distância os altivos. Tiago capítulo 4, verso 6 diz: todavia, Ele nos outorga graça ainda maior, por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Como eu falei, Deus é um opositor feroz dos arrogantes e um favorecedor gracioso dos humildes. Lembra que eu falei no começo aqui? Se tem alguém orgulhoso, Deus é um inimigo dessa pessoa. Deus vai colocar na frente dela e vai lutar contra ela, até que ela reconheça quem ela é. No final dessa palavra eu vou ler um depoimento de uma pessoa que ela foi por um momento a pessoa mais poderosa do mundo. Ela foi a pessoa mais poderosa do mundo, e eu vou ler esse depoimento no final dessa palavra. Você vai entender muito bem o que nós estamos falando aqui, o que o Espírito Santo está falando conosco nessa noite. Mateus capítulo 23, versículo 12: portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Existe um ditado que vai dizer assim: os humilhados serão exaltados. Mentira, nem sempre. Os humilhados serão exaltados. Não é isso que a Escritura diz. A Escritura diz que os que se humilham diante de Deus serão exaltados pelo próprio Deus. Ah, os humilhados vão ser exaltados, estou passando uma humilhação. Às vezes você provocou isso. Você fez tudo errado e ainda está falando que vai ser exaltado, que Deus vai te exaltar porque os humilhados serão exaltados. Isso não é verdade. A Escritura diz que quem se humilha debaixo da poderosa mão de Deus vai ser exaltado pelo próprio Deus. Lembra que eu falei? Você pode estar humilhado, mas fora da presença. Se você estiver humilhado fora da presença, não adianta você falar que Deus vai te exaltar. Você está fora da presença. Agora, se você está humilhado na presença, aí você pode ter certeza, o Senhor vai te exaltar. Isso é certeza. Lucas capítulo 14, para confirmar isso: portanto, todo o que se promove, olha só isso, todo o que se promove será envergonhado, mas o que a si mesmo se humilha receberá exaltação
Lucas 14, 11. E um outro texto aqui, ó, Provérbios 29 e 23, vai dizer assim, ó: o orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Em contraste, chegará o dia em que o humilde receberá honra e glória. Olha só, o orgulhoso, ele sempre acabará grandemente humilhado. Vai passar vergonha assim e das grandes por causa do orgulho. Mas o humilde, um dia, ele vai receber a honra de Deus, a glória de Deus, porque é isso que a palavra vai dizer. Amém? Vou ler o depoimento que eu falei para vocês que eu ia ler. Posso ler o depoimento? Vamos ver se você reconhece de quem que é esse depoimento. Você lê a Bíblia, você vai saber de quem que é esse depoimento. Na verdade vai estar aqui, né? Vai estar escrito. Daniel capítulo 4, versículo 17. Nós vamos ler o versículo 17, que diz assim, ó: e esta sentença é, pois, proclamada por sentinelas. Os seres angelicais declaram o veredito, a fim de que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre todos os reinos dos seres humanos, e os dá a quem quer e quando deseja, e pode decidir colocar no poder o mais simples dos homens. Agora eu quero ler com vocês o verso 24 e o verso 26, que diz assim, o verso 24 e 6 do capítulo 4 de Daniel: sendo assim, eis a interpretação do teu sonho, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo expediu contra a vossa majestade, meu senhor. Tu serás expulso do convívio com os seres humanos e viverás com os animais silvestres. Comerás capim como os bois e será molhado pelo orvalho do céu. Passarão 7 períodos de tempo até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos de todos os homens e os dá a quem quer e quando deseja. Todavia, a ordem para deixar o resto do tronco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será restituído quando reconheceres que os céus dominam. Quando reconheceres que os céus dominam. Você sabe de quem nós estamos falando? Como que é o nome desse cara aqui? Quem? Nabucodonosor, o homem mais poderoso do mundo no tempo que foi escrita essa palavra aqui. Ele era o imperador da Babilônia. A Babilônia dominava, diz a escritura de Daniel, até os confins da terra. A Babilônia era extremamente poderosa. E nós vamos ler aqui o versículo 34 e 37. Esse depoimento é Nabucodonosor narrando e alguém escrevendo, depois que ele viveu essa experiência. Olha o que diz no verso 34. Contudo, ao final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos aos céus e percebi que o meu entendimento havia retornado. E então comecei a bendizer o Altíssimo. Louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. A sua soberania, sim, é eterna. O seu reino, sim, permanece inabalável de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo dizendo: explica-te, por que ages assim? Sim, naquele momento voltou-me o bom juízo e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior que em tempos passados. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos e verdadeiros, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Irmãos, se você ler a escritura de Daniel, Nabucodonosor, o homem mais poderoso do mundo nesses dias, ele olha para o reino dele, ele olha para toda a majestade do seu reino, e ele já havia tido uma visão. Ele já tinha tido uma visão. Ele vai, mesmo depois da visão, aonde a palavra vai dizer que o reino dele, naquela experiência que ele tem da estátua, a parte da cabeça ali, a parte principal daquela estátua era de ouro, representando o tamanho do poder e da glória. E lá mostra na profecia de Daniel que
de todos os reinos que existiriam na terra, de todos os reinos que a palavra fala na profecia, 4 reinos, nós sabemos que é a Babilônia o primeiro, depois o Império Medo-Persa, depois o Império Romano, depois o Império Grego, e aí depois vai ter uma mistura no último reinado aí, nós vamos ter uma mistura desses impérios, uma junção das nações para governar o mundo, e nós sabemos que pela Escritura é destacado naquela estátua que o reinado de Nabucodonosor é incomparável em termos de glória, em termos de poder. Embora os outros tenham características, cada reino tem a sua característica, cada reino vai exercer, vai manifestar aquilo que os céus determinou, mas ele é o destaque, e ele se ensoberbece, ele manda fazer uma estátua enorme, gigantesca, e manda todo mundo se prostrar diante dessa estátua e adorar ele como um Deus. E Deus vai lá, adverte ele, Daniel lê, Daniel é usado para interpretar o sonho, para falar com ele a respeito desse assunto, e ainda Daniel no final, Daniel fala assim, olha rei, eu gostaria que essa palavra fosse para os seus inimigos, eu gostaria que essa palavra fosse para quem é contra você, mas essa palavra é sobre você. Mas ainda Daniel, com o coração intercessor, ainda fala assim, quem sabe o rei se arrepende, sabe, volta, quem sabe Deus não evita isso daí que vai acontecer com você. Mas ele acaba se ensoberbecendo e acaba vivendo toda essa condição, e depois volta ao juízo, depois de 7 anos, e ele volta ao juízo e reconhece, e faz esse depoimento, manda escrever, para que ficasse registrado nessa história, que os céus dominam, e que Deus tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Eu convido o Ministério de Louvor a vir aqui. Irmãos, o Senhor nessa noite vem falar conosco a respeito dessa realidade, humilhados e exaltados. As Escrituras falam sobre isso, eu creio que o Espírito Santo falou com você aquilo que ele precisava falar com você. Você sabe sobre o que o Senhor está falando nessa noite. Olha só esse texto de 1 Pedro 3,8, concluindo, tende todos vós o mesmo modo de pensar, demonstrai compaixão e amor fraternal, amor de irmão. Sede misericordiosos e humildes. Tiago capítulo 4, verso 10 diz, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Para finalizar o último texto, Miqueias capítulo 6, versículo 8, olha que palavra. Ó ser humano, Ele já te revelou o que é bom, e o que Yahvé exige de ti, senão apenas que pratique a justiça, ames a misericórdia e a lealdade, e andes humildemente na companhia do teu Deus. Vocês estão entendendo o que Deus está falando nessa noite? Eu vim nessa noite para te dizer que Deus quer andar com você. Só que você precisa ser humilde. Senão Deus não faz companhia para você. Sem humildade, Deus não suporta a arrogância. Deus não suporta o orgulho. Deus quer andar comigo, Deus quer andar com você. Esse Deus exaltado se fez um de nós. Para quê, Mike? Ele ama a gente, Ele tem propósito eterno para a gente, Ele não mudou de ideia, como eu sempre falo. O propósito eterno dele está se cumprindo. E eu vim para te dizer que Ele quer andar com você. Só que você precisa ser humilde. Você precisa se humilhar diante dEle. E aí você vai ter a companhia dEle. Você vai andar junto com Ele e Ele vai andar com você. Eu vim aqui nessa noite para te dizer que se você se humilhar diante de Deus, e você precisa fazer isso, eu preciso fazer isso, Ele vai te exaltar. Como diz a Escritura, no tempo certo, da forma oportuna. Pode ser que nem seja aqui na terra. Às vezes Ele não exalta pessoas na terra, mas no reino elas serão exaltadas. Às vezes Deus pode te exaltar aqui na terra também. Deus pode te colocar em lugares, Deus pode fazer tanta coisa maravilhosa na sua vida. Mas essas coisas só irão acontecer, essa exaltação só irão acontecer nesse tempo presente ou no tempo vindouro, se você se humilhar diante da presença dEle.
Eu vim aqui te dizer nessa noite que você não está sofrendo sozinho. Você não está sozinho. Ainda que às vezes a gente, sabe, fica arrogante, fica orgulhoso, a gente fecha o coração, acha que a gente sabe das coisas, né? Só que eu vou dizer para você que às vezes, mesmo você ignorando o Espírito Santo, mesmo você às vezes sendo duro de coração, mesmo às vezes você resistindo ao Espírito Santo, Ele está continuando falando com você. Ele está continuando a te chamar porque Ele te quer. Ele te quer. E o coração duro, ele tem poder para quebrar, ele tem poder para trabalhar, ele tem poder para fazer humilde. E eu vim dizer para você que você não está sozinho nesse sofrimento que você está passando. Ele está cuidando de você. Ele me disse para falar isso para você nessa noite. Eu vim nessa noite como alguém enviado da parte de Deus, porque não tem como pregar se você não for enviado por Deus. Eu só posso pregar se eu for enviado por Deus. Eu só posso trazer uma palavra se eu estiver ouvindo a palavra de Deus. E eu estou ouvindo a palavra de Deus, e nessa noite Deus me envia para te dizer: reconheça que os céus dominam sobre a sua vida. Reconheça que os céus estão dominando sobre esse lugar. Nós vamos nessa hora fazer o corredor aqui, ungir vocês. E eu quero que você fique nesse espírito que o Senhor está ministrando nessa noite. Nós vamos ungir a sua vida aqui. É um símbolo de que o Espírito Santo vem sobre você. A palavra de Deus fala sobre imposição de mãos. Que através da imposição de mãos, Deus, Ele opera. Deus, Ele faz as coisas acontecer. E eu quero que você fique nesse espírito de oração, de adoração. Você vai vir aqui, nós vamos ungir você e depois nós vamos orar diante da presença desse Deus. Amém?
Sim, Deus. Se coloque de pé na presença de Deus. Coloque a sua mão sobre a sua cabeça, sobre o seu coração. Nessa hora, é a hora que o Senhor preparou, é o dia que o Senhor marcou, para que nós estivéssemos na sua presença, para que nós pudéssemos juntos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Essa é a hora que o Senhor nos chama a se humilhar diante da presença dEle. Nessa hora, fique à vontade para fazer aquilo que o Senhor te direcionar, aquilo que o Senhor quiser que você faça. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser, você está na casa do seu Pai, e nessa hora, nós nos humilhamos debaixo da poderosa mão do Senhor. Nessa hora, nós nos colocamos, papai, diante da tua presença. Nessa hora nós queremos, ó Deus, que a nossa vida esteja resguardada em ti, porque, ó Deus, a arrogância, o orgulho, a soberba é um lugar para o nosso adversário, que está andando ao nosso derredor, bramando como um leão. Ele está procurando alguém que ele possa devorar. Mas nessa noite, o Senhor vem com a tua palavra, e a tua palavra, pai, ela vem diretamente aos nossos corações para corrigir. Como diz toda a escritura, ela é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus, toda mulher de Deus, seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nessa noite, Deus está nos habilitando. Nessa noite, Deus está tratando com os nossos corações. Nessa noite, Deus nos chama para nos humilharmos debaixo da poderosa mão dEle. O Senhor nos chama a reconhecer quem Ele é, reconhecer que os céus dominam sobre a nossa vida, os céus dominam sobre esta igreja, os céus dominam sobre a nossa casa, os céus dominam sobre os nossos negócios, os céus dominam sobre nós, e nós nos humilhamos, nós nos prostramos, nós reconhecemos a Ti. Nós não precisaremos ficar humilhados, nós não precisaremos perder o juízo para reconhecer que os céus dominam, para reconhecer que Deus tem poder para exaltar os simples, para exaltar os humildes, e Deus tem poder para abater os arrogantes, para derrubar os presunçosos, para derrubar os orgulhosos. O Senhor é soberano, o Senhor é majestoso, o Senhor é poderoso, e nessa noite, papai, nós nos humilhamos. Sim, Senhor, de acordo com a tua palavra, nós nos humilhamos debaixo da poderosa mão do Senhor. Nós declaramos que nós somos aquilo que o Senhor diz que nós somos. Nós não daremos um passo na frente daquilo que você diz para nós, Senhor. Nós não avançaremos nenhum lugar, nós não estaremos em nenhum lugar fazendo nada que não seja debaixo da autoridade, do poder do seu Espírito, debaixo da palavra, debaixo do
Espírito do Senhor, debaixo da tua presença. Meu Pai, nessa noite nós nos humilhamos, nessa noite nós rasgamos o nosso coração, nessa noite nós rasgamos o nosso coração diante da tua presença, porque a tua palavra diz que você não resiste a alguém humilde. Você tem prazer de habitar com o humilde, você tem prazer de habitar, de ter a companhia de pessoas que são humildes, de filhos de Deus, pobres em espírito, que busca verdadeiramente e que te dá a honra, que te dá a glória. Como igreja nessa noite nós nos rendemos, como igreja nessa noite nós te dizemos: Senhor, vem Deus, vem Deus, vem trabalhar em nós, vem trabalhar através de nós. Ah, Senhor, sim Deus, o Senhor tem hora que humilha, o Senhor tem hora que coloca espinho na carne, o Senhor tem hora que nos submete a processos terríveis, mas isso é para que a gente permaneça humilde, isso é para que a gente não se exalte além da medida que você nos deu, Senhor. Nessa noite nós nos humilhamos debaixo da poderosa mão do Senhor. Nessa noite nós reconhecemos que os céus dominam. Nessa noite nós reconhecemos que Tu és o Altíssimo, o Sublime, o Santíssimo. E embora seja tudo isso, você desce ao nosso encontro. Você pode desfrutar da presença dEle. Você rasgou o seu coração diante dEle. Essa é a hora de pedir perdão para Ele. Essa é a hora de falar: Senhor, eu estou andando mesmo com arrogância. Oh Deus, eu acho que realmente tem mesmo no meu coração um pouco de orgulho. O Senhor diz nessa noite: eu estou tirando esse orgulho, eu estou tirando essa arrogância, eu estou te quebrantando, eu estou te quebrantando. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu amo a tua companhia, eu quero andar com você, eu quero que você ande comigo. É por isso que eu estou falando sobre isso com você nessa noite. É por isso que eu estou te chamando a atenção. A palavra de Deus diz que quando nós recebemos uma exortação, quando nós recebemos uma palavra de correção, a Escritura diz que no momento que nós recebemos a palavra, essa palavra ela não é agradável, fere o nosso ego, fere o nosso coração, mas aquele que se exercita, ele ouve a palavra que está sendo falada a ele, e ele fala: Senhor, me ajuda a praticar, me ajuda a andar nessa palavra aqui. Sabe o que acontece? Essa correção, essa exortação vai dar fruto, e fruto que permaneça. O Senhor é a videira, nós somos os ramos dessa videira. O ramo que não dá fruto, Ele corta e lança fora. O ramo que dá fruto, Ele limpa, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Recebe essa palavra de Deus no seu coração, recebe essa palavra de Deus na sua vida. Aplauda o Senhor, glorifique o Senhor, bendito seja o seu nome, Deus.